Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de materiais, assim, bem interessante. Olá. Temos aqui uns relatos, sabe, de uma exploração no Líbano, olhando a arqueologia, as conexões com a Bíblia, especialmente lá em Baalbek. Isso. E tem mais coisa, né? Sim, e também dois guias de estudo que aprofundam uns momentos bem chave da Bíblia e umas ideias teológicas mais densas. Legal. Uma combinação interessante de fontes. Pois é, essas fontes levam a gente numa viagem, né? Começa lá nas ruínas gigantescas dos templos antigos. Impressionante aquilo, né? Muito. Aí passa por uns símbolos da natureza local, tipo o joio, a amendoeira. Depois nos joga lá para a sala de audiência do Pilatos, em Jerusalém, aquele clima tenso. Sim, um momento crítico. E termina com essa ideia de sermos pedras vivas, sabe? Numa construção espiritual maior. Uma metáfora poderosa essa. A nossa ideia aqui é tentar desvendar um pouco essas conexões, né, entre a história antiga, o poder, a fé e aquelas perguntas que sempre voltam. O que é verdade, afinal? Qual o nosso lugar nisso tudo? Um desafio e tanto. Bom, vamos lá. Vamos lá. Começando pela viagem ao Líbano. As descrições são muito vivas, né? A subida no Monte Líbano, a menção dos trilhos da Rota da Seda. Traz uma imagem forte, né? Do passado. E logo de cara, uma observação sobre as plantas. O tal do falso trigo, o joio. Isso na hora faz a gente pensar na parábola de Jesus. Com certeza. A parábola ali no lugar ganha outra dimensão, né? O joio que parece trigo, mas Mas é oco, né? O relato diz isso. isso, oco, sem semente, não serve para fazer pão. É uma imagem muito, muito boa para falar do engano das aparências, né? Da importância de discernir o que tem substância de verdade e o que é só fachada. Total. E logo depois, o encontro com a amendoeira. O texto destaca uma coisa curiosa dela. Se a primeira a florescer, né? Exato. Anunciando o fim do inverno. E o jogo de palavras em hebraico, lá no livro de Jeremias, que o material cita, nossa, é muito bom. Ah, esse trocadilho é genial. É central ali na passagem. Deus pergunta para Jeremias o que ele está vendo. Um ramo de amêndoa, ele responde. Isso, shaked em hebraico. E aí Deus fala, você viu bem, porque eu estou vigiando, que é shoked em hebraico, para cumprir a minha palavra. A mesma raiz para a árvore e para a ação de Deus. Exatamente. Liga a árvore que se apressa para florescer com a prontidão de Deus, a vigilância dele para agir. O texto ainda fala dos usos da amêndoa, né? Comida, até remédio popular para picada de cobra. É interessante como a própria natureza vira uma portadora da mensagem, né? Mas aí a exploração segue para Baalbek. E as descrições das ruínas falam em tamanho monstruoso. Fiquei impressionada. É de cair o queixo mesmo. E o legal é a explicação que a guia local deu, que o material relata. A gente conhece como templos romanos, né? Júpiter, Baco, Vênus. Sim, é o que a gente geralmente aprende. Mas a origem, ela explica, é bem mais antiga. É cananeia, ligada a Baal, o deus da fertilidade daquela região. O Beká, por isso, Baalbek. E Astarte, a consorte dele. E essa mistura toda aparece na arquitetura, né? O texto aponta uns detalhes que não batem muito com o estilo romano clássico. Isso mesmo. Tem vários exemplos que a guia mostra, tipo as torres laterais em forma de pirâmide, um arco dentro do frontão triangular do templo, coisas mais com cara de oriente, sabe? Entendi. Uns nichos para estátuas, uns redondos, tipo concha para as deusas, ligados a Astarte, que depois virou Vênus para os romanos, e outros triangulares para os deuses. Que interessante essa diferenciação. E até a escadaria principal, com 47 degraus. Um número ímpar, para quê? Para a pessoa poder entrar no templo com o pé direito. Tudo isso mostra como os romanos tiveram que adaptar, né? Respeitar as tradições locais, talvez até tentando encaixar uma trindade divina local, pai, mãe, filho, nas 3 portas de entrada. Faz sentido.
E essa questão do culto a Baal, nossa, isso aparece tanto no Antigo Testamento, quase sempre como um alerta, um problema. Exato. Ver o lugar físico, mesmo em ruínas, dá outra dimensão para essa tensão toda. A ligação dele com a chuva, a fertilidade, a tal dança da chuva que mencionam. Com certeza. Baal era um deus central para muitos povos ali da região. Deus da tempestade, da fertilidade. O ciclo dele de morte e renascimento era vital para as colheitas. Entendo a importância que ele tinha. Aí o material lembra bem daquele confronto famoso, né, do profeta Elias com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, justamente numa seca braba. A questão era, qual Deus manda a chuva? Quem tem o poder de verdade, né? Isso. Aí a gente entende melhor porque era tão tentador para os hebreus seguirem Baal, como a gente lê lá em Oséias, quando Deus reclama dos dias dos Baalins, que Israel tinha esquecido dele. E os romanos nessa história toda, como eles entram? O texto sugere que foi uma estratégia bem pensada. Assim, Um exemplo clássico de sincretismo, né? Mistura religiosa e política. Em vez de chegar impondo a religião deles na marra, que podia dar briga, podia gerar resistência, claro. Roma foi mais esperta. Identificaram Baal com Júpiter, Astarte com Vênus, construíram aqueles templos enormes, mas, como a gente viu, botando elementos locais no meio. Era quase um marketing, né? Olha, nossos deuses são parecidos com os seus, nosso poder respeita vocês. Facilitava a dominação. Uma jogada inteligente, do ponto de vista deles. E as inscrições em latim que o texto menciona, falando que César era divino, mostra bem como o poder político e religião andavam juntos ali. Uma estratégia de controle bem amarrada. E que, claro, gerou atrito. Como o texto fala dos cristãos que foram martirizados porque não aceitavam adorar o imperador. Exato. Essa tensão entre o poder do mundo e a fé, a convicção religiosa, é a ponte perfeita para o nosso próximo cenário, né? Verdade. Saindo das pedras gigantes de Baalbek, mas ainda nesse tema de poder e verdade, a gente vai para Jerusalém. Para o julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos, que está detalhado no segundo material que a gente tem. Um momento de alta tensão. A cena acontece bem cedo. Jesus é levado da casa de Caifás para a audiência com Pilatos, o governador romano. E logo de cara, o texto aponta uma ironia forte. Qual? Os líderes judeus não entram no pretório, né, no tribunal romano. Para quê? Para não se contaminarem antes da Páscoa. Só que aí o texto questiona. E a contaminação do ódio que eles carregavam no coração? Isso podia? Nossa, é um ponto central na análise da fonte. Essa hipocrisia gritante. O texto diz que Pilatos, quando viu Jesus, a calma dele, não achou que ele parecia um criminoso comum. Teve uma impressão diferente. Sim. E a pergunta direta dele para os acusadores. Que acusação vocês trazem contra este homem? Pegou eles de surpresa, eles achavam que Pilatos ia só carimbar a sentença de morte que eles já tinham decidido lá no Sinédrio, sem nem investigar. Talvez com medo do que o povo ia ver, né? Das obras de Jesus. Exatamente. Medo que o testemunho popular contradissesse as acusações deles. Aí Pilatos tenta tirar o corpo fora. Levem vocês e julguem segundo a lei de vocês. Mas a resposta deles entrega tudo. A nós não é permitido executar ninguém. Bingo! Queriam a pena de morte, e só Roma podia aplicar. Aí Pilatos chama Jesus para conversar em particular. E pergunta, você é o rei dos judeus? A fonte explica bem a tática dos acusadores. Transformar Jesus num problema político para Roma. Uma ameaça ao império. Isso. E a resposta de Jesus é profunda. Ele pergunta de volta para Pilatos. Essa pergunta é sua mesmo? Ou você está repetindo o que outros disseram de mim? É quase um convite para Pilatos pensar por si mesmo, né? Exato. Um convite para ele examinar de onde vinha aquela pergunta. Era só o procedimento padrão ou tinha ali uma busca pessoal por verdade, talvez até uma inquietação, como a fonte sugere? Mas a reação de Pilatos é defensiva. Por acaso eu sou judeu? O orgulho dele, segundo o texto, barrou essa reflexão. E então vem aquela declaração fundamental de Jesus sobre o reino dele. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam, mas o meu reino não é daqui. Essa frase é muito forte. E a fonte explora bastante o significado disso. O reino de Cristo não se estabelece na base da força, de tribunal, de apoio político. Ele acontece, diz o texto, pela mudança lá dentro, no coração,
pela implantação da natureza de Jesus na humanidade pelo Espírito Santo. Faz sentido com o dai a César o que é de César. Exatamente. Jesus não estava propondo uma revolução política contra Roma ali. O foco era outro, a transformação interna de cada um. A fonte até aproveita para alertar sobre os perigos históricos da mistura entre igreja e Estado. E o diálogo continua. Jesus diz, eu nasci e vim ao mundo para isso, dar testemunho da verdade. Todo mundo que é da verdade ouve a minha voz. E aí vem a pergunta que ecoa até hoje, né? A pergunta de Pilatos. Que é a verdade. Um momento carregado. A fonte até sugere que Pilatos teve ali um lampejo, um desejo real de saber, sabe? Tava confuso, mas... Mas a pressão de fora falou mais alto. Sim, o barulho dos sacerdotes, a multidão agitada. Ele fez a pergunta, mas nem esperou a resposta. Saiu e disse para os judeus, não acho crime nenhum nele. Uma declaração de inocência vinda de um juiz pagão. Que na leitura da fonte, acaba expondo a falsidade toda dos acusadores religiosos. É um contraste muito forte. Essa busca pela verdade ou a rejeição dela parece que amarra tudo, né? E nos leva direto para a terceira fonte que usa a metáfora da construção. Começa com aquela história interessante da pedra que foi rejeitada na construção do Templo de Salomão. Ah, essa história é ótima. Uma pedra que não tinha um formato padrão, meio esquisita. Os construtores deixaram de lado, acharam que não servia para nada. Ficava lá atrapalhando. Exato. Mas aí, na hora H, quando precisavam da peça mais importante, a pedra angular, que segura tudo, procuraram e viram que só aquela pedra rejeitada tinha o encaixe e a força necessários. E essa história vira uma imagem para Cristo, né? Diretamente, como está lá em 1 Pedro 2, citando Isaías. Cristo é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. A principal pedra de esquina. Para quem crê, ele é valioso. Mas para quem desobedece, para quem rejeita, ele vira outra coisa. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. A fonte até liga isso com momentos da história da igreja, tipo a reação de alguns à mensagem da justificação pela fé, lá em 1888, com Waggoner e Jones. Sugere que, mesmo quem conhece a teoria, pode acabar tropeçando na prática da verdade. Interessante essa aplicação. E o material também aborda aquela questão de Pedro ser a rocha da igreja. Como eles tratam isso? Olha, o argumento é que, embora Jesus tenha dado a ele o nome de Pedro, que significa pedra, ele não seria a rocha fundamental da igreja. Por quê? Cita os momentos de fraqueza dele, né? A negação de Jesus, aquela hesitação em Antioquia que Paulo conta em Gálatas, como prova de que ele não era infalível, que as portas do inferno prevaleceram contra ele mesmo que por um momento. Entendi. Usa outros textos também? Sim, mostra textos onde Pedro é chamado de uma das colunas, junto com Tiago e João, onde ele mesmo se chama de presbítero junto com os outros, e aquele de Efésios, que diz que o fundamento são os apóstolos e profetas, mas a pedra angular principal é Cristo. A conclusão da análise é que o próprio Pedro, na carta dele, aponta para Cristo como a pedra viva fundamental. Certo. Então, se Cristo é a pedra angular, qual é o nosso papel? Onde a gente entra nessa construção? Aí vem o conceito das pedras vivas, também de 1 Pedro 2. A gente é chamado para ser edificado junto, como uma casa espiritual. Mas não é algo parado, né? De jeito nenhum. Implica crescimento, transformação constante. A imagem que a fonte usa é bonita. Pedras brutas que chegam na oficina de Deus para serem lapidadas, polidas, sabe? Para perder as arestas ásperas do caráter. Para ficarem mais lisas, mais ajustadas umas às outras. Isso. E aí poderem refletir a luz. É o oposto daquela condição de ter nome de que vive, mas está morto, lá de Apocalipse. Ou seja, ter a doutrina certinha na cabeça, mas sem o poder que transforma a vida de verdade. E qual o propósito dessa casa espiritual, feita dessas pedras vivas lapidadas? O propósito é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas que sacrifícios são esses? Não os antigos, de animais, imagino. Não. Os textos que a fonte cita falam de outra coisa. Salmo 51, espírito quebrantado, coração contrito. E 1 Samuel 15, obedecer é melhor do que sacrificar. O ponto central é a entrega da nossa vontade a Deus. Esse é o sacrifício essencial.
A obediência que vem de dentro. Exato. E isso tudo leva àquela identidade coletiva que Pedro descreve: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Títulos fortes, né? Muito. Mas tem um alerta aí, né? Tem. A fonte adverte: cuidado para não usar esses títulos com arrogância, como se fosse um distintivo de superioridade. Eles pertencem a quem é de fato pedra viva, quem está sendo transformado por dentro. Lembra do que Paulo fala em Romanos 2, que o verdadeiro judeu é o do interior. Lembram? A transformação real, não só a aparência. Isso. E o objetivo final não é o status para si mesmo, mas a missão: anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Refletir essa luz nas boas obras para que outros possam ver. Nossa, então, que percurso a gente fez hoje, hein? Das pedras literais lá de Baalbek, carregadas de história, daquela mistura complexa de poder e religião. E dos símbolos da natureza lá no Líbano. Sim, aí a gente mergulhou no drama humano e teológico do julgamento de Jesus, com a verdade e o poder se confrontando cara a cara. Um clímax narrativo e teológico. E fechamos com essa imagem da construção espiritual, Cristo como a base firme e nós, os fiéis, como essas pedras vivas sendo ajustadas. As conexões ficam mais claras agora, né? De um lado, a busca humana pelo poder que se vê, pelas estruturas que impressionam, a tendência de misturar o sagrado com o político, como a gente viu em Baalbek, ou nas pressões em cima do Pilatos. Que contrasta totalmente com o reino que Jesus descreveu. Exatamente. Um reino que funciona de dentro para fora. Parece que o chamado que fica desses materiais todos é menos sobre construir grandes impérios aqui na Terra e mais sobre fazer parte dessa casa espiritual. Uma casa firme, na verdade, de Cristo, e que se mostra numa obediência que brota de um coração que está sendo transformado, não só de rituais ou de status. Para a gente terminar, então, fica uma última ideia que esses textos todos me deixaram pensando. A gente falou da pedra angular que foi rejeitada, né? E da tentação de seguir outros caminhos que parecem impressionantes, mas talvez sejam ocos, como os cultos de Baalbek ou as escolhas convenientes de Pilatos. Sim, a tentação do que brilha mais aos olhos. Aí eu lembrei daquela imagem do começo, daquela porquinha de parafuso perto dos trilhos da Rota da Seda, um pedacinho esquecido de algo que um dia foi grandioso. E me pergunto, será que as nossas escolhas de cada dia, as pequenas fidelidades à verdade que a gente escolhe seguir, a obediência que ninguém vê, mesmo que pareçam insignificantes para o mundo, será que não são elas que estão, na verdade, nos moldando como essas pedras vivas? Nos encaixando, né? Exato! Nos encaixando numa construção muito mais duradoura, muito mais significativa do que qualquer ruína imponente que o tempo inevitavelmente vai desgastar. Fica aí a reflexão.